Bom, gente, nessa segunda parte, então, aqui de números complexos, a gente vai falar um pouco das operações, algumas operações com os números complexos, tá? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida aí, mandem um e-mail, tá aí na tela o e-mail para vocês mandarem a mensagem com dúvidas, pedindo algum exercício, tá? O que vocês precisarem aí. Vamos falar então da igualdade de números complexos. Dois números complexos, eles vão ser iguais quando as partes reais e as partes imaginárias deles forem também iguais, tá? Forem respectivamente iguais. Então imaginem assim, ó, vamos determinar um valor de x e de y, de modo que esses dois números complexos, tá? Que ocorra essa igualdade entre esses dois números complexos. Então eu tenho aqui um primeiro que é 5x mais 6y, primeiro número complexo, e aqui está dizendo que esse número é igual a esse outro número complexo, 3 mais 8y. Então, para que ocorra essas duas igualdades, né, as partes reais e as partes imaginárias de um e de outro têm que ser iguais. Então, vamos chamar assim, os dois números, vamos chamar um de Z1 e outro de Z2. Então, aqui o nosso primeiro número complexo, o nosso Z1, e aqui no outro lado, no lado direito da igualdade, o nosso Z2. Tá? Então, vamos separar ali, ó, Z1 vai ser 5x mais 6y, então o número que está à esquerda da igualdade. E o nosso Z2, o número que está à direita da igualdade, é 3 mais 8y. Primeiro a gente começa a separar, então, as partes reais e partes imaginárias de cada um deles. Então, no nosso Z1 ali, a parte real dele, a gente está vendo aqui que é o 5x, né? 5x, então, é a parte real. A parte imaginária dele vai ser o 6. Lembrando que na parte imaginária o i não aparece, né? O i é só para dizer que aquele número que está do lado dele é a parte imaginária do complexo. No Z2, então, separando a parte real, é o 3, né? O número 3 aqui. E a parte imaginária do Z2 vai ser o 8y, certo? Bom, separados, então, as partes reais e as partes imaginárias, a gente sabe que para que eles sejam iguais, a gente precisa que a parte real do Z1 seja igual à parte real do Z2 e que a parte imaginária do Z1 seja igual à parte imaginária do Z2. A gente precisa isso para que então esses números sejam iguais. Dessa forma, então, a gente vai igualar. Então, vamos pegar a parte imaginária, a parte real do Z1, que é 5x, e vamos igualar a 3. 5x tem que ser igual a 3 para que ocorra a igualdade entre esses dois complexos. Né? Isso na parte real, depois ainda tem a parte imaginária. Então, resolvendo isso aqui, né, a gente precisa então isolar o x, saber qual vai ser o valor do x aqui. E aí é só passar o 5 para o outro lado, né? 5 que está multiplicando o x, quando a gente troca de lado, utiliza a operação inversa. Então, ele vai dividir o que tem do outro lado, que é o 3. Então, vai ser 3 dividido por 5, 3 quintos, né? Esse é o valor do x. Agora, a gente parte para as partes imaginárias. Então, a gente tem que igualar as partes imaginárias. A gente faz o mesmo processo. Então, a gente pega a parte imaginária do primeiro e iguala a parte imaginária do segundo. Então, 6 tem que ser igual a 8y. Resolvendo essa equação, é isolar o y que a gente precisa, né? Então, o y vai ser igual a 6 sobre 8. Então, peguei o 8 que estava aqui, multiplicando o y, passei para o outro lado, dividindo o 6. Ó, então, 6 sobre 8. Essa parte aqui a gente pode ainda simplificar, né? Simplifica por 2, vai dar 3 quartos. Então, o y é igual a 3 quartos. Bom, então agora está resolvido. Para que esses dois números complexos sejam iguais, precisamos que x seja 3 quintos e y seja 3 quartos. Quando isso ocorrer, esses dois números complexos vão ser iguais. Tá? Então, aí a solução, né? Sempre x primeiro, depois o y, né? Como no nosso par ordenado aqui. Então, a solução é 3 quintos, o valor do x, e 3 quartos, o valor do y. Dessa forma que a gente resolve os problemas entre igualdade de números complexos. É determinar os valores das incógnitas aqui, do x e do y, para que eles dois sejam iguais. Operando dessa maneira que a gente fez aqui, fazendo esse procedimento aqui. Tá bem? Bom, gente, o conjugado de um número complexo. Isso aqui a gente vai acabar usando muito na divisão. Na divisão de números complexos a gente vai usar o conjugado. Então é bom a gente prestar atenção nisso aqui, tá? Além disso, tem outras operações também que envolvem o conjugado também. Né? Então vamos saber o que significa conjugado. Se a gente tiver um número
complexo, um número z, igual a mais bi. A gente vai definir o conjugado desse z utilizando o z com um tracinho em cima, isso aqui determina que é conjugado, somente trocando o sinal aqui da parte imaginária. Então, se o meu número complexo a mais bi, o meu conjugado vai ser a menos bi. Tá? Vamos mostrar isso aqui com números para ficar mais claro para vocês verem. Tá? Então, vamos lá. Bom, na prática, então, né, para se obter o conjugado do número complexo, a gente troca o sinal do coeficiente da parte imaginária. Imaginem esse número complexo aqui, esse primeiro. A gente tem um Z1 aqui, que é 9 mais 5i. Ora, se é só trocar o sinal do coeficiente da parte imaginária, a parte imaginária é o 5 aqui, né, 5i, então é só trocar esse sinal desse coeficiente, então vai ficar 9 menos 5i. E é isso aí, gente. Tá? Então, se eu tenho 9 mais 5i, o conjugado dele, representado com esse tracinho em cima aqui, vai ser 9 menos 5i. Nesse outro exemplo, a gente tem um Z2 aqui, um outro número complexo, que é menos 4 menos 3i. O conjugado dele só troca o sinal da parte imaginária, então vai ser menos 4 mais 3i. Mas e agora aqui? A gente tem um outro exemplo, um Z3, que o número complexo é 4i, ou seja, a parte real dele é nula, é zero. Né? Se eu preciso só trocar o sinal da parte imaginária, né? E a parte imaginária é o 4i aqui, né? Então vai ser menos 4i o conjugado, porque eu só estou trocando o sinal da parte imaginária, que é o número que está no lado do i. Então vou trocar de mais 4 para menos 4. E esse último exemplo, né? Eu tenho aqui um número complexo, aqui um Z4, que é menos 3. Né? Só tem a parte real. A parte imaginária dele, aquela que vai o i, não está aparecendo. Então seria 0i, né? Então seria menos 3 mais 0i, ou menos 3 menos 0i, a gente não sabe. Mas o conjugado dele continua sendo menos 3. Porque, imagine, se eu escrevesse esse número sendo menos 3 mais 0i. Se eu trocar para menos 3 menos 0i, a parte imaginária continua sendo nula, não vai existir. Então, se eu tenho só um número real aqui, ó, sem parte imaginária, o conjugado vai continuar sendo o mesmo número real, sem mudar nada. Porque a parte que muda seria da parte imaginária, a gente não tem, ela é nula, então acaba ficando a mesma coisa, nesse caso aqui, tá bem? Bom, vamos falar um pouco da adição agora, então, entre dois números complexos, tá? Vamos considerar aqui dois números, Z1 e Z2, sendo esses dois aqui. O Z1 é 5 mais 2i e o Z2 menos 3 mais 4i. Vamos separando as partes imaginárias e as partes reais de cada um deles. Então, a parte real do Z1 vai ser 5, né? Primeiro valor, que não tem i. E a parte imaginária, o menos 2, aquele valor que está do lado do i. No Z2 a gente faz o mesmo processo. Menos 3, a parte real do Z2, e a parte imaginária, o mais 4, o valor que está ao lado do i. Agora, então, para fazer a adição, somar o Z1 mais Z2, a gente faz o seguinte, a gente vai somar as partes reais de um e de outro, e as partes imaginárias de um e de outro. Somando as partes reais, então, a parte real do Z1 mais a parte real do Z2, a gente tem como parte real do Z1 é o 5, e a parte real do Z2 é o 3, então o menos 3. Então vai ser 5 mais o menos 3. Então, parte real do Z1 mais a parte real do Z2. Fazendo o cálculo aqui, né, que a gente tem que operar a regra de sinais, mais com menos aqui, funciona como uma multiplicação, né? Vai dar negativo, vai ser 5 menos 2, e 5 menos 3, que vai dar como resultado 2. Agora vamos para as partes imaginárias, então, dos dois números complexos. A gente vai somar elas também. Z1 e mais Z2, imaginária do Z1 mais imaginária do Z2. Então, vai ser o menos 2 aqui, ó, que é a imaginária do Z1, mais o 4 positivo, que é a imaginária do Z2. Então, menos 2 mais 4, né, operando aqui a regra de sinais, vai dar mais 2 também. Então, já determinamos a parte real da adição dos dois complexos e já determinamos a parte imaginária da adição desses dois complexos. Agora é só reescrever ele, então. Z1 mais Z2, então, vai ser 2 positivo mais 2i. O sinal de mais esse aqui,
ele vem desta parte imaginária aqui, ó, tá? Deste número. Se ele fosse negativo, aqui seria menos 2, tá? Então, 2 mais 2i. Esse é o resultado da adição. Basicamente é somar as duas partes, né? As partes real de um e real de outro, e a parte imaginária de um e de outro, e utilizar os sinais dos resultados que a gente obteve quando fez essas adições. Tá bem? Bom, vamos agora então para a subtração de dois números complexos. O procedimento é o mesmo, tá? A gente separa as partes reais de um e de outro. Isso até para facilitar, na verdade nem precisa, vocês podem fazer direto, né? Mas só estou separando aqui para dar uma facilitada para a gente enxergar melhor. Ó, então a gente tem aqui parte real do Z1 é 7, parte imaginária do Z1 menos 3. Parte real do Z2 é 5, parte imaginária do Z2 é 8. A gente precisa, então, para fazer o cálculo do Z1 menos Z2, fazer, então, a subtração entre a parte real do Z1 e a parte real do Z2. Então, vamos lá. 7, que é a parte real do Z1, menos o 5, que é a parte real do Z2, a gente vai ter 7 menos o 5, dá 2 positivo. Agora, as partes imaginárias, a gente faz o mesmo processo também, vamos fazer a subtração desses coeficientes. Então, vai ser o menos 3, que é a parte imaginária do Z1, menos o 8, positivo aqui, né, que é a parte imaginária do Z2. Menos 3 menos 8, isso vai dar menos 11. Então, nosso número complexo, né, depois de fazer a subtração de Z1 e Z2, nosso número complexo vai ficar 2, da parte real desse aqui, e menos 11i, que é a parte imaginária, que está aqui a subtração das duas partes imaginárias deu como resultado Z11, então nosso número complexo, resultado é 2 menos 11i. Tá? Observem aqui que eu utilizei o sinal da parte imaginária aqui do nosso resultado. É sempre assim, sempre utilizando o sinal do resultado aqui no meio, tá bem? E no início também, tá? Bom, gente, então na próxima videoaula, então, a gente vai falar da multiplicação e da divisão de números complexos, tá? Então não percam aí, assistam as videoaulas, é bom dar uma acompanhada para ficar por dentro do que está acontecendo, tá bem? Então tá, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.